O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia. Marcos Faria, bom dia. Carmen Sestari, bom dia. Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira. Madureira, hoje tem Madureira. Hoje tem sessão na Câmara Municipal. Ontem teve, né, um seminário que durou praticamente o dia inteiro, começou de manhã, com o seminário que tratou da criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, uma parceria da Prefeitura com a Câmara Municipal de Campo Grande para startar o primeiro sistema municipal no Brasil, nas capitais do Brasil. Um programa interessante. Agora, a nota dissonante ontem no seminário e na reunião da Câmara Municipal foi eu não diria a presença, mas o discurso, né, o discurso que o Marum não conseguiu fazer, porque os esportistas não deixaram, né? Foi vôlei, basquete, educação física, rasteira, capoeira, e o Marum não conseguiu falar. Foi vaiado do começo ao meio, porque o discurso dele não conseguiu chegar ao fim. Então, ele estava no lugar errado, na hora errada, e tudo bem, né? Hoje, em Brasília, ele vai fazer uma reunião, vai ter uma reunião mais tranquila, certamente não vai ser vaiado, né? Porque a estrela do dia na reunião não será ele, sim o relator do processo, o deputado Maia. Então, mais tranquilo, né? Agora, vão ser apreciados cerca de 10 destaques, né, da lei, da emenda da reforma da Previdência Social. Aí há todo um esquema de segurança para evitar o que aconteceu na reunião passada, quando ela foi interrompida com a invasão do plenário da sessão por agentes penitenciários insatisfeitos. Aliás, eu não consegui encontrar até agora nenhuma categoria satisfeita, né, com a reforma da Previdência. Inclusive, o próprio setor empresarial não está se mostrando muito afim com essa reforma da Previdência. Ontem, o presidente da FIEMES deu uma entrevista, ainda, claro, com todo apoio às reformas, porque é do mais alto interesse, no balanço geral, é do mais alto interesse do setor empresarial esta reforma, mas fazendo algumas restrições à reforma da Previdência Social, depois de uma cobrança, né, do próprio Marum. O Marum está achando que os setores empresariais não estão, deu um pitaco, né, nas federações, por não fazer uma campanha no mesmo nível, ou na mesma altura, ou com o mesmo impacto que está causando a manifestação dos movimentos sociais. Não só dos movimentos sociais, mas de setores mais liberais ligados aos trabalhadores, que as centrais, né, patronais não estariam desenvolvendo o mesmo empenho dos trabalhadores para dar um contrapeso, né, um contrabalanço aí, um contraponto, ou fazer um contraponto ao movimento das centrais sindicais, que está forte e fortalecido, até porque termina envolvendo, né, o espectro ideológico, esquerda, direita, todo mundo se junta, até porque em todos os setores há pessoas interessadas nessa reforma da Previdência. Então, está muito mais que explicado o que ela vai beneficiar ao trabalhador. Me parece muito pouco benefício ao trabalhador, muito mais sacrifício ao trabalhador, em cima daquela história de que no futuro, se não houver essa reforma, no futuro o aposentado, ontem apareceu até um velhinho na televisão chorando, pois é, se não fizer a reforma da Previdência, eu no futuro não sei se eu vou continuar recebendo a minha aposentadoria, porque aí não vai ter recurso, né? Quer dizer, todo aquele H na cabeça das pessoas, que quando todo mundo sabe que a grande defasagem, o grande rombo da Previdência Social está exatamente no desvio de dinheiro. Tanto desvio de dinheiro na corrupção neste país, como no desvio de dinheiro feito pelo próprio expediente
do governo federal, como a desvinculação de receita da União, como a utilização do dinheiro da Previdência para tratar de saúde e tratar de assistência social, nessa reforma não se tocou nesse assunto. Quando devia ter, né, o governo devia ter tido a coragem de assumir que o rombo da Previdência é ocasionado não pelo que a Previdência paga, mas pelo que a Previdência deixa de pagar para a própria Previdência e passa para pagar a saúde, pagar a assistência social, e ainda com essa desvinculação de receitas da União, 30% de tudo que entra o governo, na hora que entra o governo já passa a mão. Então, sei lá, eu acho que essa reforma da Previdência realmente, a reforma trabalhista até que a reação foi bem menor, né, mas essa reforma da Previdência realmente vai dar muito o que falar. E eu não sei se o deputado Marum, que gosta muito de aparecer no Jornal Nacional, vai ter condições de se reabilitar politicamente aqui do Estado, porque ele se tornou uma das figuras mais conhecidas no Brasil, mas também uma das figuras mais odiadas no Brasil por conta dessa sua presidência, desse seu cargo, né, estratégico aí na presidência da Comissão de Previdência, e a defesa intransigente que ele faz da própria reforma, cedendo muito pouco para os principais interessados. Queria cumprimentar o pessoal que está curtindo aí a Via Morena pelo Facebook, a Maria Cristina Lira, o Dalton de Souza Lima e meu amigo Aloysio Borges. Muito obrigado pela audiência. Realiza-se hoje, a partir das 13 horas, na Câmara Municipal, um seminário internacional do Pantanal. É a primeira vez que iniciativa deste tamanho se realiza aqui em Campo Grande e abordando um assunto interessante. As experiências, né, de outros sistemas semelhantes no mundo, principalmente nos Estados Unidos e na África, ao Pantanal, para se saber o que foi feito de certo e o que foi feito de errado nesses sistemas e tentar trazer para Mato Grosso do Sul, para Mato Grosso, para o Pantanal, exatamente para evitar que aquilo que foi feito errado lá seja repetido aqui. Então é interessante esse seminário que começa a 13h lá no plenário da Assembleia Legislativa, com a presença de pessoas que viveram e que vivem experiências tanto nos Estados Unidos quanto na África. É bom que as pessoas interessadas em defender o nosso Pantanal não deixem de comparecer a esta sessão, essa audiência, esse seminário, né, internacional do Pantanal a se realizar lá na Assembleia Legislativa. O governador Reinaldo Zambuja deu entrevista coletiva à imprensa ontem para falar sobre o Criança Feliz, né? Um programa que vai funcionar, que já está funcionando. O ministro esteve ontem aqui, o ministro Osmar Terra. Aliás, vieram 2 ministros ontem a Campo Grande e o governador só deu tempo para atender um, né? Também não dava para atender os 2, até porque as agendas foram marcadas para a mesma hora. A agenda do ministro do Esporte, o Pitiani, lá na Câmara Municipal para as 8h30 da manhã, e a agenda do ministro Osmar Terra para as 8h30 da manhã também em Campo Grande, né? Troço complicado, lá numa escola de Campo Grande. Então o governador optou pela presença do ministro Osmar Terra, da Assistência Social, no Desenvolvimento Social e Agrário. E a vice-governadora Rose Modesto representou o governo do Estado neste seminário da Câmara Municipal. Então, o governo esteve presente nos 2 eventos. E entrevista do mais importante desses programas sociais, já são programas que já estão em vigor. A presença do ministro é apenas para confirmar, né, a intenção do governo federal em realmente incrementar esses programas. Interessante as respostas dadas pelo governador Reinaldo Zambuja sobre o gás boliviano, que é a coisa que mais atazana a vida do Estado hoje, é o gás boliviano. Com relação ao encontro dele com o Evo Morales, o presidente lá da Bolívia, ele contabiliza, né, como lucro para o estado de Mato Grosso do Sul, para os estados do centro-sul do Brasil, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a possibilidade desses estados negociarem diretamente com a Bolívia a partir de 2019, né, quando vence o contrato de fornecimento de gás da Bolívia para o Brasil através da Petrobras. A Petrobras, a partir de 2019, segundo o governador, não vai ter mais interesse em comprar o gás, a não ser para atender as necessidades da própria Petrobras. Então essa negociação passaria a ser diretamente com os estados e com as empresas. E o governo boliviano mostrou interesse em discutir. É claro, o governo boliviano tem que se interessar mesmo, tem que procurar mercado, porque o principal comprador de gás do Brasil, da Bolívia, é exatamente o Brasil. E se ele não se escorar no Brasil para vender o gás dele, ele vai vender o gás dele, como eu já disse aqui, lá no quinto dos infernos, porque não vai achar quem compra. Então, ele vai ter que realmente se juntar aqui com os governos e oferecer preços competitivos, né, para que o gás, nós esse gasoduto, a Bolívia não vai ter para quem vender, e esse nosso gasoduto aqui, se não houver uma solução, vai virar um verdadeiro elefante branco. Para se entender, o gasoduto foi a obra mais cara que o Brasil fez até hoje. Não teve nem uma obra mais cara. Mesmo Itaipu, né, não chegou ao gasoduto. Mesmo a transposição do São Francisco não está o valor, né, o dinheiro que foi investido no gasoduto. E seria lamentável, né, que o gasoduto se transformasse num vaso de flores, se transformasse numa noroeste do Brasil, com tão pouco tempo de uso e com tanto investimento. Então o governador Reinaldo Azambuja está mais que certo em procurar com que o gasoduto não perca a sua finalidade, que é a de trazer riqueza, com um produto mais de qualidade, que é o gás boliviano, e com preços competitivos. Porque o que acontece hoje, o preço aumentou porque o governo brasileiro termina subsidiando o gás boliviano. Foi uma cortesia que o Lula fez para o seu parceiro Evo Morales, ferrando toda os interesses do Brasil para garantir aquela megalomania de líder continental. O Lula terminou subsidiando, pagando mais a um gás, não negociando, porque comércio você tem que negociar, tem que partir para o mais barato. A própria lei das licitações do Brasil termina contemplando aqueles que oferecem preço mais em conta, preço mais barato, mais baixo. Aí vai o governo brasileiro e dá um plus, né, para o governo boliviano resolver o problema da Bolívia e criando problemas aqui para o Brasil. Agora vem a Petrobras, o pré-sal torna o Brasil autossuficiente em gás e termina prejudicando toda essa... E prejudicando mais o estado de Mato Grosso do Sul, que é o estado que arrecada o dinheiro do ICMS de importação do gás. Então, tudo isso agora. Até 2019, o governo do estado vai tentar, né, com a Petrobras, essa antecipação de receita do gás, já tem um decreto já combinado com o próprio governo federal, tentar estancar aqui a perda do ICMS do gás através de uma medida política que a gente espera que renda resultado e que não amesquinhe ainda mais a receita do Mato Grosso do Sul até o final de 2019, até 2020, quando aí o Brasil vai ter que firmar um novo contrato com a Bolívia, não sei em que condições, mas já fica aberto, né, o caminho para 2020, Mato Grosso do Sul comprar, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comprar o gás diretamente da Bolívia por um preço menor, um preço mais competitivo, para incrementar a indústria. Agora, eu já falei ontem aqui, os governos dos estados que vão fazer essa negociação tem que ter a preocupação de incrementar a utilização do gás natural. Porque o que aconteceu aqui no Mato Grosso do Sul foi lamentável, né? Desde que instalou-se esse gasoduto, ninguém teve a preocupação de utilizar bem esse gás, né? Agora, muito recentemente, foi que o governo conseguiu
a licença para instalação da usina termoelétrica de Corumbá, tal, que já tem até, inclusive, um ramal direto da Bolívia para essa usina, que vai baratear demais o custo. Então, eu acho que faltou dos governos, e não me refiro ao governo do Reinaldo, porque o Reinaldo já pegou isso aqui em crise, mas o governo, por exemplo, do Putinelli, que passou 8 anos aí com esse gasoduto, poderia ter aproveitado melhor o gasoduto. Por exemplo, esse empréstimo de 2 bilhões de reais, que já no final do governo ele conseguiu para fazer estradas questionadas, como essa aqui, para Santa Rita do Pardo e outras, ele poderia ter parte desse empréstimo, ele poderia ter feito ramificação do gás, pelo menos para Dourados e para Rio Verde, né? Projetos que são caros, mas que, comparando com os 2 bilhões que ele conseguiu lá do BNDES para fazer estrada, era bem menos e bem mais útil, né? Não quero dizer que estrada não signifique muito, mas era prioridade a extensão desse gasoduto para Dourados e para Rio Verde, principalmente, são cidades. Está aí, Três Lagoas mostrando que o gás resolve, né? É um dos maiores polos industriais do estado, exatamente em função da energia barata do gás, que pode baratear muito mais quando acabar o efeito Lula, né? De presentear o governo com. Então é isso, o governador Reinaldo Zambuja consegue, então, dar esse passo adiante. E mais, eu falei ontem aqui, vou repetir, mais interessante é que não houve uma preocupação muito com o imediatismo que ele já solucionou através de um decreto, mas muito preocupado com o futuro. Isso é que interessa mais. A Carmen Cestari falou hoje aqui, no seu destaque, sobre o encontro do Lula com o Sérgio Moro. Eu sempre tenho dito aqui, estão se espetacularizando muito essa Lava Jato, à medida que você cria um foco. Eu acho que a Lava Jato não podia se reduzir à altura, ao tamanho do Lula, né? Ela devia ter, não devia ter um foco, né? O foco é o Lula. Prendeu o Lula, acabou a Lava Jato. Prendeu o Lula, acabou a corrupção no Brasil. Prendeu o Lula, acabou a propina. Prendeu o Lula, o Brasil está totalmente limpo. Eu acho que não é por aí. Eu acho que essa Lava Jato, ela tem que ir além, né? Lula e o que tiver que ser apurado tem que ser apurado. Ela não pode fazer um foco tendo como objetivo apenas o Lula. Prendeu o Lula, acabou, né? Não existe mais corrupção no Brasil, como se o Lula fosse o principal, né, elemento aí desse, quando em verdade ele é apenas uma peça, né, desse jogo, enorme jogo, ele é apenas uma peça desse enorme chiqueiro em que se transformou o Brasil a partir da Petrobras, né? Como eu lamento, a coisa que eu mais lamento aqui foi ter ido para a rua. Eu fui para a rua, o Marcos Faria, com bandeira verde e amarela na rua, contra a privatização da Petrobras. Que arrependimento eu tenho, né? Eu poderia ter sido a favor da privatização da Petrobras, a favor da privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, acabar com essa bandalheira entregando isso para a iniciativa privada. Mas será, de repente não estou tão tarde para pensar e para querer, né? Mas o senhor tinha convicção no momento que não sabia que iam utilizar a Petrobras. Eu achei que a Petrobras, o petróleo é nosso, a questão do petróleo é nosso, o Banco do Brasil é nosso, a Caixa Econômica é nossa, mas de nosso não tinha nada, né? Não, para alguns, né, Sérgio? Alguns levaram. Falei e tá falado.